Imagine vender hoje e já receber automaticamente o valor líquido na sua conta, sem os impostos para pagamento depois. Parece estranho, mas é exatamente isso que vai acontecer com a implementação do Split Payment. Olá, eu sou a Bianca, contadora, coordenadora do setor fiscal da Sucesso Conte e estudante pós-graduanda em reforma tributária. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um dos temas mais comentados e mais assustadores, eu diria assim, da reforma tributária: o temido Split Payment. Talvez você já tenha ouvido falar desse termo em alguma palestra, alguma publicação, notícia que acabou sendo publicada. E talvez tenha ficado com a sensação de que é algo muito complexo e fora da realidade. Mas a verdade é que esse conceito é mais simples do que parece. E principalmente ele está muito próximo de se tornar realidade. O desafio não é entender o que é o Split Payment. O desafio está em entender como ele irá impactar o seu caixa, os processos e a rotina financeira das empresas. Traduzindo de maneira literal, o que significa Split Payment é o pagamento dividido. A ideia é que no momento que ocorrer um pagamento, ele já seja totalmente dividido entre o que é valor líquido do fornecedor que fez a venda ou a prestação de serviço e o enviado diretamente para o governo, o que é correspondente aos impostos. Ou seja, o imposto ele não passa pela conta da empresa para depois ser pago e recolhido. Ele já é segregado no momento da liquidação da operação. E a melhor forma de entender o Split Payment é usando algo que já está no nosso dia a dia. Por exemplo, quando você faz uma compra pelo iFood, você paga uma única vez o valor total da operação. Mas aquele valor não vai integralmente para a conta do restaurante em si. A própria plataforma, o próprio iFood, já separa o valor líquido para repassar para o estabelecimento e também já repassa a sua própria comissão para a sua conta. O Split Payment segue a mesma lógica. O cliente irá fazer um único pagamento. A diferença é que a instituição financeira, o banco que receber aquele pagamento, que deverá fazer toda a separação automática do que é imposto e o que é valor líquido a repassar para o fornecedor. Percebe como não é algo tão complexo? Na prática, a própria Lei Complementar 214 e também o regulamento do CBS e IBS prevê que as instituições financeiras, operadoras de cartão, Pix, boletos e outros meios de pagamento participem desse processo. Então, quando ocorrer o pagamento, a liquidação de uma operação, seja de venda ou de prestação de serviço, haverá uma comunicação entre o sistema de pagamento e também o sistema da reforma tributária. O sistema identificará qual o valor correspondente ao imposto para então repassar para o governo. Na prática, o contribuinte que fez a venda ou a prestação de serviço irá receber somente o valor líquido correspondente àquela operação, já descontada a parcela do imposto e sem a necessidade do recolhimento posterior. Dentre os pagamentos que estão sujeitos ao Split Payment, nós temos o Pix, cartão de crédito, cartão de débito, voucher, boleto, TED, cartão pré-pago e outros meios eletrônicos que possivelmente futuramente serão implementados também. Ou seja, estamos falando das principais operações financeiras de liquidação hoje utilizadas pelas empresas. E uma das perguntas que podem surgir é quando tudo isso começa a valer? Quando ocorre a implementação do Split Payment? E o que eu posso dizer é que não será uma implementação pontual, não será de uma única vez. Ela também irá ocorrer de maneira gradual, assim como a transição da reforma tributária. O objetivo do governo é que a implementação primeiramente seja testada, para então ser atingida em larga escala por todos os meios eletrônicos. Então ainda teremos algumas etapas de regulamentações a serem publicadas e também algumas fases de implementação do Split Payment.
Mas o fato é que isso já está previsto na legislação e também será uma das principais ferramentas de arrecadação da reforma tributária. Quando a gente olha para a proposta de implementação do Split Payment, o principal objetivo é aumentar a segurança da arrecadação. Hoje existe um intervalo muito grande entre um recebimento, uma venda, e o pagamento do seu imposto. Por exemplo, se eu faço uma venda no dia 1º de junho, eu só vou recolher os impostos, sendo optante pelo Simples Nacional, por exemplo, no dia 20 de julho, praticamente 50 dias após eu ter realizado aquela venda. Então, esse intervalo é muito grande para a Receita, para o governo receber o pagamento dos impostos. E a principal implementação do Split Payment é justamente para reduzir esse intervalo, uma vez que a arrecadação ocorrerá no momento do pagamento. Além disso, o governo ele busca uma redução da sonegação, reduzir a inadimplência tributária principalmente, aumentar o controle das operações e seus respectivos pagamentos e permitir um cruzamento automático entre a operação fiscal e a operação financeira. E tudo isso conversa com a principal ideia, principal objetivo da reforma tributária, que é criar um sistema mais integrado, mais ágil de verificação também. E uma pergunta que eu recebo muito é a seguinte: Bianca, mas a minha empresa ela está no Simples Nacional e ela vai optar pelo Simples Nacional puro, vai continuar recolhendo todos os impostos dentro do DAS. Ela também vai estar sujeita ao Split Payment? E esse é um ponto importante, porque as empresas que optarem pelo Simples Nacional puro, efetivamente vão continuar recolhendo todos os impostos dentro do DAS. Então, ela não se encaixa na implementação do Split Payment, ela não estará sujeita ao pagamento dividido na hora de que houver a liquidação da operação que a empresa realizou. Então, quando falamos do Split Payment, estamos falando de um impacto muito maior, muito mais concentrado em empresas que estarão no regime regular, recolhendo IBS e CBS de maneira isolada e não dentro do Simples Nacional, principalmente dentro do DAS. Por isso, é importante acompanhar a regulamentação e a implementação para cada um dos contribuintes e não de maneira genérica, justamente porque alguns impactos não irão atingir todas as empresas. É o caso do Split Payment e o Simples Nacional puro. E aqui, um dos pontos mais importantes. Algumas empresas acabam considerando o imposto apenas como uma obrigação tributária, mas existe uma realidade que nós precisamos reconhecer. Algumas empresas acabam utilizando, ainda que temporariamente, o valor do imposto no seu caixa para realizar outros pagamentos e financiar as suas próprias operações. Às vezes pagar algum fornecedor, realizar o pagamento da folha dos colaboradores, às vezes cobrir algum capital de giro, às vezes também para equilibrar um fluxo de caixa apertado e até mesmo investir na sua operação. Porém, com o Split Payment, isso acaba impactando e muito no fluxo de caixa e na margem dessas empresas. Isso porque o valor do imposto ele deixa de entrar no caixa da empresa para depois ser recolhido. Ele passa a ser retido de maneira automática no momento que houver o pagamento da venda ou da prestação do serviço. Então, empresas que trabalham com uma margem reduzida e utilizam desse fôlego financeiro para realizar pagamentos precisarão se organizar. Em muitos casos, será necessário rever o capital de giro, a política financeira, o prazo de recebimento e de pagamento, e principalmente o planejamento de caixa. Por isso, muitos especialistas às vezes acabam dizendo que o Split Payment não é uma questão tributária, não é um impacto na tributação, mas sim no financeiro das empresas. O Split Payment é uma das mudanças mais importantes da reforma tributária. Os seus reflexos vão muito além da arrecadação. Estamos falando de uma mudança que pode impactar o caixa, processos de pagamento, tecnologia e gestão estratégica.
Por isso, antes mesmo da implementação efetiva do Split Payment ou até mesmo da implementação gradual, é importante entender como ele irá ocorrer e como irá impactar a sua empresa. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor sobre o Split Payment ou te ajudou a sanar alguma dúvida sobre esse assunto, compartilhe ele com alguém da área financeira, administrativa e que possa também receber essas instruções. Se você ficou com alguma dúvida, gostaria de entender mais sobre a reforma tributária, continue acompanhando o canal da Sucesso Conte aqui no YouTube. E também pode deixar nos comentários que nós vamos estar respondendo a todos vocês. Obrigada e até o próximo vídeo!